do chão, o lixo é do Trapopó. É do chão, o lixo é do Trapopó. Ela é Maria Mulambo, ela é Marta Sol. Ela é Maria Mulambo, ela é... Deixa eu só me firmar. Preguiça de ter que fazer as coisas bonitinhas, mas tá. Eu vou explicar para um monte de gente hoje por quê. Isso aqui. Felipe já viu gente falando que, Mulambo que é essa que toma cerveja. Já. Sabe porcaria nenhuma do que tá falando. Eu lá vou querer trem destilado, se eu vendo pro lixo, eu quero trem fermentado. Boa noite, minha mãe. Boa noite. Boa noite, meu filho. Boa noite. Boa noite pra vocês tudo. Boa noite. Boa noite. Salve vocês e salve eu. Salve. Maria Mulambo da Lixeira, pra quem não conhece, tá me conhecendo agora. Uma das, né? Tá. Vou começar falando um pouquinho da linhagem de trabalho. Quando vocês estiverem falando sobre Mulambo, ou querendo entender o mistério Mulambo, primeiro vocês precisam entender que não existe uma Mulambo de ser só. Se vocês entrarem no Povo das Caveiras, vocês vão encontrar Mulambo. Logo dentro do cemitério tem Mulambo. Se vocês forem no Cabaré, tem Mulambo. Se vocês forem para Encruza, tem Mulambo. Tem Mulambo em tudo quanto é lugar. E nós não somos nada parecidos uma com a outra. Quem já falou com a Tatá Mulambo sabe que as velhas não estão para brincadeira, mas são bem da divertida quando querem. Para quem já falou com as Mulambo do Cabaré, de Encruza, sabe que são toda princesinha, faceira. No geral tem umas elegâncias muito maior. E para quem já falou com o Mulambo da Lixeira sabe como é que a gente costuma aparecer. Azeda, ranzinza, reclamona, brava, mas no final das contas sempre carinhosa. Porque na maioria das vezes a gente trabalha nas porcarias de vocês. Sempre falei para os meninos dessa casa, vou explicar para vocês. A melhor forma de conhecer um cavalo, um consulente, é olhando para o lixo que vem junto. Porque ali está escrito todas as enharcas que vocês fizeram, está escrito onde vocês passaram, está escrito o que vocês escolheram, o que vocês descartaram. Então, quando a gente chega e dá bronca e reclama, é porque a gente está vendo o que foi desprezado e o que foi escolhido. E na maioria das vezes a gente sabe muito bem por que vocês estão passando. Pela coisa ruim que estão passando. Agora minha mãe não pode sentar? Pode, tem sempre. Tem ninguém aqui hoje para ficar vigiando vocês têm que ficar em pé. Olha eu. Não sabe como tá as energias mesmo, sei lá, vai que vai perguntar assim. Outra coisa muito importante de Maria Mulambo. A maioria das vezes, a gente nunca está sozinho na coroa. E quando a gente carrega o Maria com a gente costuma responder a outra. Grande parte dos resgates nossos de Maria Mulambo estão atrelados nos de Maria Padilha. Então a gente costuma estar próximo uma da outra. Seja a gente à frente, elas guardiã, seja o contrário. Seja elas dona da cabeça e a gente à frente, como é o meu caso com o cavalo. E assim, não se engane, meus filhos.
Não é porque trabalho no lixo que sou lixo. Não é porque trabalho no lixo que gosto de ser feia ou jogada. Compreendam muito bem essa palavra. Essa palavra é sobre as coisas que a gente precisa reescrever e reconstruir uma vida que foi feita. Cada uma vai ter seu sofrimento aí para trás. O meu, por escolha própria, eu descartei a vida boa que eu tinha. Sim, nasci abastada, em casa boa, quase castelo. Não era princesa importante não, mas era princesa do meu pai e da minha mãe. Que era um saco. Nunca tive paciência. Nunca consegui entender aquele tanto de expectativa, aquele tanto de coisa. As coisas que eu tinha que fazer, o jeito que eu tinha que me importar, não era compreensível para mim em vida. Quando apareceu o famigerado perna de calça, que era para me desposar, fiz um escândalo, quebrei metade da casa e fui para a rua. Simples assim. Ruim por ruim, pelo menos que seja o que eu escolhi. Adivinha se deu certo? Claro que não. Se eu estava naquela vida, coisas daquele lugar eu precisava entender, coisas daquela experiência eu precisava ter. Resolvi não fazer. Claro que de primeiro usei ainda a influência que eu tinha, a minha aparência, minhas coisas, consegui aqui, ali, muita coisa. Mas chegou uma hora que a lábia faltou. Não era meu forte. Perdi o prestígio que eu tinha, perdi a cara bonita, as roupas boas, porque ficou tudo em casa. Também não carreguei nada. Sempre fui orgulhosa, passada do ponto. Cheguei onde eu tinha que chegar. Nas ruas e no lixo. No meu caso, tive uma mão estendida muito específica, que hoje é uma mariotaria, que percebeu a enrascada que eu me enfiei e que percebeu que eu era carudo o suficiente para sustentar a escolha que eu fiz e não botar a culpa em ninguém. Porque se eu estava ali é porque eu escolhi estar ali. Até para a gente estar sofrendo e estar na pior, a gente pode ser grande. E essa que hoje é Padilha me ensinou muito das artes que eu sei fazer hoje. Das feitiçarias que eu sei fazer para arrancar coisa, para limpar a vida do consulente, para tirar as nhacas que ficou de relacionamento, de pai e mãe. Mulher que tem na cabeça a ideia torta de que barriga segura homem. Homem que tem a ideia torta e que acha que controla uma mulher. Ou que acha que tem mando em cima dos outros. Esses, principalmente, adoram. Adoram pegar, arrancar tudo, até perceber que tem que voltar para o lugar dele. Depois desse tanto de aprendizado, comecei a fazer minhas coisas, meus bicos. Fiz coisa errada, fiz muita coisa séria, mas fiz coisa errada também. Não tô aqui à toa. Conheci uma outra pessoa. E vivi um meio amor à sombra do olho de outra pessoa. Nessa fase, literalmente debaixo da ponte, eu soube o que era não ser apreciada pelo que eu era. Nessas horas é difícil, meus filhos, porque é a hora que a gente lembra lá atrás. O resplendor, o encanto, as coisas que eu tinha, os olhares que todos tinham para mim. E aí quando a gente chega nessa hora, nesse lugar, nesse reconhecimento, é preciso bater no peito e dizer, eu conquistei isso, então vamos lá, é o que tem, vamos fazer. Vamos transformar lama em algo positivo, fazer florir. Não foi a melhor das experiências, gerou alguns problemas também. Hoje é trabalhador junto da gente,
é o suficiente para vocês saberem e entenderem que muitas das vezes as escolhas que vocês fazem traçam o futuro que vocês têm aqui e depois, quando morrem. Trabalhei no cemitério por um bom tempo, junto de Tata Mulambo, junto de Tata Caveira, de tantos outros caveiras, até ter meu reconhecimento de ser chamada de novo pelaquela moça que me estendeu a mão. Que eu já tinha subido e já estava trabalhando. Eu demorei mais para começar. Aceitei com muito pesar e bom grado ao mesmo tempo. Eu não me sentia merecedora daquilo, já que eu tinha feito tanta coisa errada. Por que eu merecia ser chamada, colocada de novo? Porque já tinha feito coisa boa por mim. Resgate, meus filhos, é sobre compreender as coisas das histórias de vocês e fazer algo bom disso. Não é sobre fazer sumir, muito menos esquecer. Quem conhece entidades de respeito, de luz, pode ter certeza que já ouviu um Exu ou uma pombagira contar com gosto todas as coisas horríveis pelas quais passou ou mesmo fez. Não é que a gente se orgulhe dos erros, mas é porque a gente se orgulha do que restou e do que a gente fez para transformar isso. Eu podia estar ainda lá, suja, imunda, parada, sem fazer nada, dando trabalho para os outros. Mas eu resolvi virar a página e ser a pessoa que passa à frente e ajuda a consertar outros tantos que podem fazer opções ruins como a que eu fiz. E só isso já vale meio mundo de coisa. Tive lá meus pontos de lidar com a minha imagem. Ainda estou crescendo com essas coisas. Sabe que é bem engraçado quando alguém chega de fora e fala pra você: você é bonita, moça. Eu nem lembrava disso direito mais. E com isso a gente vai construindo as coisas da gente, resgatando o caminho, subindo os famosos degraus. Vocês tanto falam aí nos estudos de vocês, mas que parece que às vezes vocês não lembram, que vocês também têm que subir eles. Gosta de falar que Exu e pombagira é bagunça, é trem esquisito, é coisa feia, ou então que é o guardião do guardião que vai sentar o murro na cara do outro. Mas lembrar das outras coisas, vocês não querem lembrar. Lembrar que é a gente que vigia as coisas kármicas de vocês para poder passar a cobrança, vocês não querem lembrar. Na hora de falar, meu guardião não dorme, meu guardião me vigia 24 horas, meu guardião não se cansa. Na maioria das vezes está cansado, morre de vontade de falar umas boas bobagens para vocês. Mas de fato a gente não vira para trás. Porque a gente fez compromisso. E assim como alguém não desistiu da gente para a gente chegar no lugar que está, a gente também não tem direito de desistir do contrato que a gente fez. Então melhorem a forma de vocês lidarem com o povo de vocês. Contratos são uma coisa. Se sentir dono de alguma coisa, são outros 500. A gente não é cachorro, que a sua vida vem. Tem motivo para vir, tem coisa para fazer. Então quando vocês falam, é meu, chubinha, pomba gira, eu não sou de ninguém. Sou minha. Trabalho com. Digam, é Exu que trabalha comigo. Pomba gira que trabalha comigo. Porque vocês podem ter certeza que vocês vão ter um sorriso e uma sensação de conforto. Porque isso é reconhecimento. E reconhecimento é muito importante. Das coisas boas e das coisas ruins. Reconhecer, sou bom no que faço com isso e com aquilo. Reconhecimento de, não, sou ruim com isso, não sei lidar com isso. Vou chamar quem me ajuda ou quem sabe fazer. Isso é sobre se entender. Sabem onde vocês pisam? Sabem o que vocês podem fazer? Em vida em carne de vocês é muito fácil falar dos outros.
gritar, reclamar, apontar o dedo. Quero ver fazer melhor. Porque na maioria das vezes não faz. E é por isso que a gente pega tanto no pé de vocês. Dá tanto cascudo e briga tanto. Porque são porcos imundos como todos que estão aqui. Se estão encarnados na mesma época, tá com sujeira do mesmo tanto. Cada um para um lado. Se eu estou no astral endireitado, direcionado para trabalhar, estou de igual para igual com meus outros irmãos. Seja o Exu que fez coisas difíceis, terríveis, horrendas, seja a Pombagira que vivenciou coisas difíceis, seja os que também não viveram essas coisas pavorosas, que só tiveram experiências boas para passar para os outros. Se a gente está no mesmo lugar, algo próximo a gente tem. É por isso que, de vez em quando vocês estão reclamando de quem governa vocês, ou de quem está em volta, quem é chato, quem é difícil, quem é um pé no saco, às vezes a gente fala, tão junto porque merece, porque são farinha do mesmo saco, precisa aprender a mesma coisa, cada um de um lado. Mas é ruim olhar para isso, né? É ruim olhar para dentro e saber que também tem a sujeira aí dentro. Por causa disso, talvez meu humor peculiar, talvez minha risada debochada, em cima da sujeira de quem às vezes vem falar comigo, como se fosse a princesa do castelo que sofre sem motivo. Tudo tem lá seu motivo. O que é que vocês vão fazer com esse motivo é que é outra história. É aí que entra a nossa função. Nós estamos no lugar que dá para olhar e apontar coisas de vocês. Não porque a gente é melhor, mas porque emprestar o olho diferente de poder ver à frente e atrás. Não conseguindo entender? Sim, senhora. Próxima pauta. Eu queria saber quem foi o espírito de porco que saiu falando que a entidade fulana de tal é assim, que a entidade fulana de tal usa isso, que a entidade fulana de tal usa aquilo. Já ouvi até gente falando, Maria Mulamba é loira. Olha, eu vou falar um negócio pra vocês. Se aquele tanto de gente que responde o mesmo nome que eu fosse tudo igual, eu ia ter medo. Cada um é um. Não faria o mínimo sentido uma mulamba que trabalha dentro de cabaré, mexendo com coisa de conquista, de amor, de fogo no rabo dos outros, tá tomando cerveja? Ela tem que estar tomando os drinks coloridos, as bebidas cheirosas, com bolha, faz parte da vibração que ela tem que trabalhar, da elegância, da conquista, do feminino. Agora, se eu que trabalho na lixeira, na decomposição, na destruição do que sobra dos processos de vocês, por que eu tomaria um espumante? Posso tomar? Posso. Vai funcionar para o trabalho da mesma forma? Não. E aí é onde eu chego. Quem disse que a cerveja é bebida fraca? Que mulamba é essa que toma cerveja? Então, para você, o Exu de verdade, Pombagira de verdade, bebe o álcool puro, então, né? Então vai lá, cavalo. Vira a gasolina no vidro. Para mim, isso aqui é importante por causa do jeito que foi feito. Isso aqui foi fermentado. É uma maçaroca de grão, de flor seca. Aquela... Eu não lembro o nome, minha filha. Cevada, não? Não, é o que parece uma florzinha. Lúpulo. É essa. É, o trem eles deixam secar lá e pega esse trem e soca no meio da maçaroca. Junta tudo, maceta e deixa lá. Fermentar. Inchar. Fazer álcool. É essa energia de transformação que todo esse produto passou que eu preciso. Porque eu preciso que isso aconteça no lixo que eu estou trabalhando. Porque senão minhas lixeiras vão só se encher e vão gastar uma vida para que aquelas coisas sejam deterioradas. A fermentação que está aqui, essa transformação que está aqui na matéria de vocês, seja passada por um processo para me ajudar a acelerar e fazer o que eu preciso fazer.
Logo, sim, eu tomo cerveja. Ah, Luan, é só a clarinha? Não. Pode ser a preta, pode ser a clara. Eu, pelo menos, sou dessa enjoada que fica escolhendo. Já ganhei umas diferentonas, bonita. Muito satisfeita fiquei. Mas pra mim pode ser a comum. Não tem essa de ficar escolhendo, não. Nem pode estar também gelada, meio fria, no meio do caminho. Eu preciso para trabalhar. Se fosse festa para eu ficar à toa, eu ia pedir outra coisa. Inclusive em vida, eu gostava de licor. Mas de nada adianta eu querer trabalhar com isso hoje. Ou seja, o que vocês podem aprender dessa pequena lição, minhas crianças vivas? Aprendam a perguntar as coisas com quem vocês estão lidando. Entenda a história, entenda o que essa entidade trabalha, entenda por que assar é assim ou assado, por que a cabeça pode ficar exposta ou não pode, por que pode com isso ou não pode com aquilo. Ao invés de sair emperiquitando, apenas pelo gosto de ver bonita, pergunta por quê. Se você perguntar e estiver fazendo seu andamento bom, pode ter certeza que seu povo vai explicar muito bem. Pouco a pouco vai passar as informações para vocês. É assim que se faz no trabalho. A diferença é que vocês acham que a entidade tem a obrigação de esperar o tempo de vocês, a vontade de vocês, e que somos nós que temos que chegar e jogar tudo na mesa para vocês decidirem se vão fazer ou se não. Sendo que o contrato foi fechado antes. E se estamos com vocês desde o nascimento, é porque vocês também precisam da energia da gente, enquanto, da mesma forma, a gente precisa da de vocês. É duas mãos dadas, não é uma só. Crescimento para os dois lados, ou nenhum crescimento. Estão acompanhando? Sim. Sim, perfeito. Tem mais pedido? Cadê o perna de calça do menino? Tá exercitando as pernas? Daí? Tem fogo nos pés? Tem dúvida? Coisa que vocês queiram perguntar? Minha mãe, no caso, por exemplo, a entidade, né, vem para trabalhar com o cavalo e por conta dessas questões que a senhora está esclarecendo para a gente, vamos colocar que o trabalho fica ali no meio do caminho. Há possibilidade de voltar novamente ou é passado para uma outra entidade? O que é feito nesse caso? Depende, minha filha, deixa eu ver aqui uma forma melhor de falar. Depende do que representa aquele resgate. Se for uma das suas coisas principais, dos aprendizados principais, das suas entidades principais, sim, filha, vai precisar repetir. Agora, se já for das coisas, digamos, complementares, mais laterais, dá para ser ajustado. Mas normalmente quando a gente fecha contratos, nossos contratos não são com a pessoa propriamente inteira. É com o resgate que a pessoa tem. É com o que afiniza a gente com o cavalo. Logo, se o contrato era para lidar com uma coisa que tem X tamanho e só faz metade, grande parte das vezes, a gente vai continuar junto, talvez numa nova leitura, um jeito novo, mas a gente provavelmente vai continuar junto até dar cabo daquilo. E se for uma coisa que não for escolhida a ser lidada na próxima encarnação sua, por exemplo, às vezes a gente se ajunta com algum familiar, com algum ancestral seu, que ou está vivo ou que vai viver, porque os karmas de vocês pertencem à linha ancestral de vocês. Família e ancestralidade fala sobre pertencimento.
E aonde se pertence, tudo pertence também. Logo, toda a linha pertence àquele núcleo. Tudo que aquela linha precisa aprender, lidar, tá ali também. Por isso que quando vocês morrem, simplesmente não somem. Por isso que mediunidade não trabalhada joga o cargo pro próximo. É uma outra oportunidade, é uma outra pessoa para poder escolher se sim ou se não. E aí vai indo até alguém falar sim. Ou então a carga vai aumentando. Sujeira costuma ser assim, vai molando. Dona Mulambo, qual que é a diferença do trabalho das Mulambo para as Farrapos? Primeira coisa que é preciso entender, filho, Farrapos trabalham na falange das Mulambos. Quando você olhar para uma falange inteira que se chama Maria Mulambo, sabe que ali dentro, uma das divisões do nosso trabalho é Maria Farrapo. Não que sejam menores ou qualquer coisa assim, mas lidam com questões específicas dentro do que a gente faz. As Farrapos, meus filhos, lidam com o desgastar das coisas. Não é sobre, propriamente dito, a perda ou a escolha, mas sim sobre o desgaste do sofrimento, o perder-se no processo. De certa forma também faz parte do que nós, Maria Mulambo, somos, mas é uma forma mais peculiar de olhar para isso. Médiuns que têm farrapo como frente costumam lidar com certos problemas na vida de forma arrastada, como se fossem esfregados. É como um polir, filho. Uma sujeira que não pôde ser resolvida, não pôde ser resgatada e que precisa ser sentida, passada para ser transformada. Quantas vezes o filho já não precisou, por exemplo, trabalhar uma madeira em que não dava simplesmente para cortar ela. Tem que pegar a lixa e desfazer aos poucos. Enquanto meu trabalho, eu posso pegar essa madeira, picar ela inteira e tacar no meu lixo. Farrapo vai precisar lixar essa madeira, tirar as pontas e as arestas, até que aquilo fique de uma forma mais polida, mais bem trabalhada e mais refinada. Consegue entender, filho, a diferença? Acho que eu estou entendendo. Muitas das vezes isso pode estar expresso na saúde. Sabem por que estou dizendo isso? Muitas das vezes isso está expresso na vida financeira. Muitas das vezes isso vai estar expresso na vida emocional. Saúde. Não significa que o médium tem que sofrer a vida inteira, mas que ele vai precisar passar pelas provações e aprender a lidar com essa energia. Se essa pessoa consegue entender que os processos dela são mais longos e precisam de mais minúcia, essa pessoa não pode querer correr, essa pessoa não pode querer receber as coisas de uma forma rápida, porque ela sabe que ela precisa trabalhar. E quando esse médium entende que ele só consegue receber de fato para ele algum tipo de crescimento, quando ele põe a mão para trabalhar e conquistar um resultado, ele transforma essa energia negativa e difícil desse resgate em algo positivo. Então, a linha com a qual o médium vem, né, já que a gente está conversando com a senhora com a pombagira de frente, tem a ver com o resgate necessário nessa vida. Sim, filha. Na egrégora de vocês tem um bando de gente. Para cada coisa. Muitos
não conhecem, não vão conhecer em vida, porque ou não tiveram a oportunidade ou porque eles não escolheram. É das escolhas de vocês. Mas quando vocês têm essa oportunidade e vão conhecendo, vão entendendo que cada um tem um motivo de estar ali. Cada um mexe com uma coisa diferente. E os que estão mais frenteando as coisas, os que têm força de expressão maior, têm mais energias ligadas a vocês, têm mais responsabilidades com vocês, e os resgates são mais principais, digamos assim. Esses precisam ter... o cavalo engasgando. Esses casos precisam de mais atenção, porque existe um volume maior de coisas a ser trabalhado com aquele espírito, tanto o encarnado quanto o desencarnado. O restante, às vezes, pode ser compreendido como energias complementares, com coisas de trabalho específico, pontual para uma coisa ou outra. Perguntas? Sim. A gente estava conversando um assunto com a senhora e também com Maria antes sobre os materiais de trabalho, né, que seria o fumo e a bebida, assim. Eu tenho um grande problema com o fumo, porque toda vez eu fico doente, minha garganta fica muito ruim. E como é que eu faria isso nos trabalhos? Você tem alguma alternativa? Você teria algum conselho? Se a senhora já encontrou outro cavalo com esse problema também. Quando se está diante dessa situação, é preciso entender e buscar dentro de si, tanto na saúde quanto pelo espiritual, para entender de onde vem essa situação. Muitas das vezes, médium que tem entidades que trabalham especificamente com aquilo, tem restrições, ou a palavra que vocês já ouviram em vários lugares, quizila. São quisilados com aquilo porque tem alguém que depende daquela energia para trabalhar. O menino já viu alguns médiuns de Zé Pilintra que não pode nem olhar para cachaça, né, filho? Porque a entidade depende daquilo em suma para trabalhar. Não foi feito para você beber ou para você aproveitar daquilo. Quando vocês passam dessa fase da compreensão e entendem exatamente o que está sendo feito com aquilo, a egrégora de vocês consegue trabalhar com uma energia diferente e aquilo simplesmente entra e passa por você como se fosse nada. Se você estiver de fora. E quando estiver incorporado com quem precisa usar, vai usar e não vai fazer a mínima diferença, porque não é você que está usando. Somos nós. É aquela velha situação da gente olhar o entendimento das coisas. Quando a gente usa algo através de vocês, é responsabilidade nossa lidar com que aquilo acontece ou faz no corpo físico de vocês. Se vocês estão trabalhando de forma correta, o canal está aberto e a gente consegue levar a carga de efeito do álcool, de efeito da fumaça, sem nenhum problema. Se vocês não sabem lidar com isso, passam à frente, atrapalham o guia de vocês com a mente turbulenta, vocês fecham o caminho e a fumaça entra e fica em vocês, o álcool entra e fica em vocês. Desenvolvimento é sobre isso, que se fosse fácil era só pular em cima de vocês, igual pula em riba de um cavalo, e sai correndo. Ia ser muito melhor. Minha mãe, eu acho que essa, como a senhora falou dos médicos de Zé Pilintra, aqueles que não pode beber nada, que não sabe parar, começa a dar vexame, quer beber todo dia. Exato. Né? E eu acho que entra também no fato de jogar a fumaça para dentro também. Sabe? A entidade, ela não precisa, eu acredito que não precisa que você traga e jogue a fumaça no seu pulmão. Ela precisa que você puxe a fumaça e trabalhe com ela ali, mas jogar por seu pulmão,
Eu acredito que não, o trabalho não precisa incluir isso, não inclui. Tô errado, né? Não, filho. Faria o mínimo sentido para mim que o pulmão do cavalo tivesse cheio com a fumaça que eu preciso para trabalhar. Eu quero que ela se concentre aqui em cima para eu imantar ela ao sair e jogar coisa para cima, para fora. Ou que eu imante ela energeticamente de forma positiva para eu dispersar em cima do cavalo e ela, ou então no consulente, né? Para ela atravessar um chakra, para ela arrancar uma carga que está na frente. A energia que eu coloco ali vai depender do que eu preciso fazer, mas para isso eu preciso da fumaça. Se o cavalo traga ela, ela se perde dentro do corpo físico. Se o cavalo bebe o álcool e utiliza da função que o álcool faz biologicamente no corpo de vocês, eu perco a função dele e não consigo trabalhar. Isso é o atravessar a entidade. Vocês têm muita dificuldade em lidar com a consciência de estar juntos conosco enquanto estamos trabalhando. Faz parte da forma que ensinam vocês a fazer as coisas. Faz parte da ansiedade constante que vocês vivem de não saber ficar quieto, assistindo, ouvindo, aprendendo com os olhos. E não pensem que é só porque vocês estão no começo que isso acontece. Toda mente decente precisa averiguar, se perguntar, mas tudo tem hora. Se eu estiver conversando com o consulente e o cavalo começar a me encher de pergunta e perguntar se é eu, minha mãe, eu vou ter que me ocupar em responder a anta e vai me atrapalhar a trabalhar. E aí, dependendo da situação, se o cavalo já tem um aprendizado, já passou pelo aprendizado e está me atrapalhando, eu dou uma coiçada. Cada um faz o que precisa, porque cada um entende o filho que tem. Nesse quesito, meu menino é um cavalo decente. Fica igual um menino curioso, assim, prestando atenção. Às vezes reclama que eu passo vergonha nele. Faz parte. Quem não? Outra coisa, aproveitando o ensejo. Eu já expliquei para vocês como que funciona o uso dessa materialidade para o trabalho. Logo, qual seria o sentido de eu pedir que vocês baixem 7 garrafas de cerveja para eu beber, se eu não estiver atendendo uma multidão de gente? Você não tá ganhando energia de outro jeito, então, né? A energia do trabalho tá tendo que vir só da cerveja. Então é preciso compreender várias coisas. Como essa energia está sendo expressa, o que segura essa energia junto com o cavalo e o que está sendo entregue para trabalhar. Se o cavalo toda hora rouba da minha energia que eu preciso, eu vou precisar de mais. Mas na maioria das vezes, meu filho, eu não quero que meu cavalo se estrepe ou bata de cara com o chão, de frente a outras pessoas no meio do trabalho. Porque isso não prejudica só ele, prejudica a mim. Porque eu tenho que dar conta, pagar as contas do que acontece entre eu e ele aqui. Se tá os dois aqui, os dois são responsáveis pelo que está acontecendo. Um dia de festar é uma coisa, e mesmo assim, qual é o sentido de eu me embriagar se eu não tenho corpo físico para me embriagar mais? Reparem quantas vezes a entidade leva a taça na boca e vira goles e goles e goles e pede para repetir. Algumas vão precisar de mais álcool. Reparem que ela vai utilizar menos da fumaça. Reparem que ela vai utilizar menos outras coisas. Outras entidades vão pedir mais velas, terra, outros elementos para ajudar a firmar. Nada funciona como uma regra quadrada. Em cada situação vocês têm que aprender a trabalhar.
Assim como nós chamamos vocês de cavalo, ou seja, instrumento de trabalho, nesse momento, nós também somos instrumentos de trabalho através de vocês. Aprendam a conversar, a lidar com o outro. A melhor forma de aprender isso é quando a gente está dentro, porque aí não tem fuga. A gente está ouvindo o que vocês pensam, a gente está vendo o que vocês fazem. Aprendam a ser sinceros. E ainda tem a outra situação. Há pessoas que vão ter problemas ligados ao corpo físico, à saúde ou qualquer outra coisa. Tudo tem formas e formas de se fazer. Se isso acontecer, se o cavalo precisar tomar remédio, por exemplo, para alguma coisa, tiver com uma fase que não pode, vocês acham que eu vou dizer que eu não posso trabalhar então? Vou pedir para ele outra coisa? Vou falar que ele coloque a cerveja firme no meu ponto, derrame um pouco em cima do ponto riscado, firme mais pitos no chão, ou traga uma terra ou algum outro tipo de elemento para que eu consiga me firmar para trabalhar? Ah, vai ser igual? Não. Mas eu estou me adaptando à situação que o meu cavalo está passando. Assim como vocês precisam aprender a se adaptar com quem trabalha com vocês. Amor, eu vou fazer uma pergunta, se não couber responder, você me avisa. Por exemplo, aqui na casa, a gente tem as deitadas para os nossos orixás, porque o pai da casa compreende que vocês também utilizam a energia deles. Quando o filho está com obrigação atrasada, quando está esgotado já energeticamente, antes dessa deitada, para que não impacte diretamente, né, no trabalho de vocês, no desempenho do trabalho de vocês e no corpo do médium, como que isso pode ser feito? Tem alguma outra solução? Aí acontece no período do filho começar a ficar muito doente, não poder usar um monte de energias. Como que vocês ficam diante dessa situação? Na maioria das vezes, é como se fossem adicionando impedimentos, filha, no tratamento, no durante as coisas. Por exemplo, se o meu cavalo se inquisilar com coisas ou ficar devendo as energias que ele tem que fazer, ou mesmo se ele começar a dever a comida, os padeiros e as entregas de quem chefia a coroa dele, por exemplo, isso vai angariar para ele problemas. Vai judiar do perispírito dele ou do corpo físico, porque ele depende dessa energia ali junto. Logo, quando eu for trabalhar, o meu cavalo não vai estar bem. É como se o cavalo não tivesse comido, como que eu quero que ele galope? A função nossa é dizer, meu filho, vai fazer o trem que você está devendo. Tá atrasado. Então dá para ir trabalhando com essa energia do jeito que dá, com o que tem. Até que seja consertado. Também não dá para ficar de braço cruzado, assistir um negócio atrapalhado e querer que se resolva sozinho. E não funciona assim. É porque ficou muito assim, tipo, aí vocês param de trabalhar, desce com menor frequência, fica só no astral, não utiliza o físico. Sabe assim, ficou muito na dúvida sobre como vocês, diante dessa situação, agem. Porque a gente tem a vida física, trabalho, esse tipo de coisa que às vezes demora um tempinho, né, para se organizar. Então ficou muito na minha cabeça sobre essa dúvida de como que vocês funcionam frente a essa imposição física mesmo, energética. Vai depender, minha filha, de cada entidade. Vão haver alguns que vão entender a necessidade, se houver coisas para serem entendidas, e vão se ajustar enquanto dá. Outros já vão ser mais rígidos, vão dizer, não, assim eu não desço, se vira, depois eu volto. A gente é gente, igual vocês, cada um é de um jeito. Alguns têm a cabeça mais dura, outros são mais ranzinzas, outros são mais faceiros e leves. E não se enganem de achar que, mas tá cobrando, mas eu tô aqui ajudando e tudo mais. Lembrem-se sempre que o trabalho ajuda primeiro vocês, para depois ajudar o outro. E quando se utiliza a energia, é preciso trabalhar ela de forma responsável. Não adianta colocar, por exemplo, o combustível no cavalo de aço de vocês para andar 100 metros
e querer andar 500, não vai andar. Pode chorar, não vai andar. Entendi. Não adianta querer dar uma cenoura pro cavalo e querer que ele trabalhe o dia inteiro. É preciso compreender as necessidades energéticas da matéria e energéticas do astral. E na maioria das vezes, minha filha, a gente é bem compreensivo com as coisas, porque a gente sabe tanto que dói viver. A gente sabe que a hora que está aqui, as coisas se atrapalham. A mente, às vezes, é fraca. A permissão e o aprendizado que às vezes se tem não permite ou traz dificuldades a que vocês façam melhores escolhas. Às vezes fazem uma escolha mediana. Poderia ter sido melhor, mas tem um monte de experiências que tornam isso mais difícil. Então a gente também entende as dificuldades de vocês. Se não entendesse, a gente não era o que é. Sim. Pomba, Gira e Exu não são amados à toa. A gente sabe como dói. A gente sabe o quanto custa tomar decisões, recriar do zero, começar de novo, pagar as penas e os custos que a vida traz. Quem seria eu, por exemplo, se eu cobrasse que o cavalo fosse impecavelmente limpo, constante? Eu não fui. Claro que eu vou cobrar que ele aprenda sempre melhor a se limpar, a que deixe as coisas para trás, que deixe o lixo no lixo. Faz parte do meu aprendizado com ele. Mas quem sou eu para dizer que ele está errado e inapropriado para trabalhar comigo? Quem sou eu para chamar ele de imundo? Se eu já fui imunda. Obrigada. Mais alguma coisa? Acho que eu agradeço. Eu pergunto mais algum conselho, alguma recomendação? Vocês estão vivendo um ano engraçado, né? Ao mesmo tempo que tem um monte de coisa que parece que vem, de repente parece que não vem. Entendam que essa porta batida na cara, na maioria das vezes, é para ensinar vocês a achar o negócio de outro jeito. Entendam que às vezes uma planta que não dá certo plantada naquele lugar é para ensinar vocês que aquela planta pode sair dali para outro lugar e render muito mais de outra forma. Caminho alternativo muitas vezes não é sobre remediar, é sobre ensinar o melhor caminho para vocês. O caminho que é certeiro, ou pelo menos que é o que se encaixa melhor no de vocês. Quando a dificuldade vir, quando o primeiro não vier, vocês parem e pensam, tá, estou no meu lugar certo, isso é um negócio necessário para mim, é uma coisa que eu realmente quero, estou me esforçando, então eu vou procurar uma nova forma, eu vou me reaplicar em cima disso, eu vou transformar isso e chegar no ponto que eu preciso. Esse é um dos maiores pesos desse período de ano que vocês estão vivendo, até quase o final. É aprender a sair do bloqueio e criar a estrada aberta. Antigamente, vinham-se até nós para pedir abertura e pronto. Esperava-se que a abertura estivesse lá. A humanidade já passou do ponto de entender que quem faz o caminho é vocês. A gente vai ajudar, a gente vai falar sempre, mas vocês precisam aprender a abrir o caminho. Quem chega no meio do mato não pode simplesmente parar porque tem mato alto e dizer não dá para andar aqui. Se você precisa passar ali, você vai buscar um lugar em que o mato está um pouco mais fino para conseguir pisar em cima dele. Ou vai pegar o facão e vai abrir. Não é porque às vezes algo se mostra trabalhoso ou difícil, que não é fazível, ou que não faz parte do caminho de vocês. Legal, né? Salve! Salve! Salve a calúnia pequena, as lixeiras de lá. Salve! Salve as almas que precisam passar pelo aprendizado que estão lá. Salve! Salve a vida de vocês, que é bela por demais e muitas das vezes mal compreendida.
Só. Boa noite.